Olá, meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz trazendo abordagem espiritual, conhecimento. Sim, vim falar hoje sobre o segredo da Kabbalah referente a dinheiro, prosperidade. Pois é, todos sabem, né, que os judeus são muito prósperos. Eu falo que os judeus eles renascem das cinzas, né? Eles sempre sofreram todo tipo de perseguição, todo tipo de injustiça, mas eles estão sempre progredindo. Por quê? Por que a maioria dos judeus são ricos, são prósperos? Quais são os ensinamentos que eles seguem sobre a Kabbalah? Primeiro vamos falar sobre Kabbalah, tá? Claro. Kabbalah é um assunto muito amplo, um estudo muito amplo. E aqui eu vou falar de forma resumida. Mas antes, por favor, deixa logo o seu like para ajudar aqui o canal da Cigana. Se inscreva no canal, ative o sininho todas as notificações, né? Para receber sempre os vídeos da Cigana. O nosso canal está recheado de previsões, abordagens espirituais, simpatias, sim, e lives ao vivo. Nós temos aqui o nosso programa de segunda a sexta-feira. Então, para você que está chegando agora e caiu de paraquedas neste canal, eu sou uma cigana de linhagem espanhola, mas sou brasileira, sou patriota. Também sou numeróloga e astróloga cabalística. Então, se você quer conhecimento e previsões verdadeiras, seja muito bem-vindo. Você chegou ao canal certo, porque aqui somos luz. E agradecendo a cada um de vocês que nos enviam um real de Pix que seja, a cada um de vocês que é membro do canal, tem vantagens para membros, a cada um de vocês que faz parte do Clube dos Girassóis, aquela outra plataforma onde eu faço revelações bombásticas, nunca realizadas por nenhum outro vidente no mundo. A cada um de vocês que adquire qualquer produto na lojinha da Cigana, como canecas, camisetas, todo esse valor 100% é revertido em prol dos nossos animais, resgatados vítimas de maus tratos, abandono e vulnerabilidade. Muitos se alimentaram hoje graças à sua ajuda, então que você receba em triplo, em paz, amor, saúde e bênçãos na sua vida. Tchau! E muito obrigada por me deixar entrar na sua casa, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Vim falar sobre Kabbalah. Muita gente fala Kabbalah. Não, o termo certo é Kabbalah, né? Mas, é o que eu falei, o estudo da Kabbalah é um estudo muito amplo. É um estudo de anos, de muito conhecimento, tá? Eu vou falar de forma resumida. Na verdade, os 5 ensinamentos, digamos, não mais importantes, mas os 5 ensinamentos de base para você começar a atrair dinheiro, como os judeus fazem. Os judeus cabalistas fazem. Por quê? Entendam bem. O que é a Kabbalah, tá? Deus, quando foi transmitir a Moisés no Monte Sinai, quando ele foi transmitir para Moisés no Monte Sinai as palavras que é relativo à Torá, né? E para quem é cristão, referente à Bíblia, né? Vamos lá. Ele também transmitiu, mas não de forma escrita, mas de forma oral, que para os judeus o livro é conhecido como Zohar. Pois é, os ensinamentos da Kabbalah, que é um ensinamento oculto. Ou seja, nem todas as pessoas, ainda mais naquela época, estariam preparadas para esse recebimento, porque na verdade a palavra Kabbalah significa recebimento, mas ela foi passada pelo nosso Deus, pelo nosso Criador, a Moisés de forma oral, justamente porque nem todas as pessoas estariam prontas para exercer a Kabbalah. Entende? Tudo teria um momento certo. Com a evolução da humanidade, muitos começaram a tomar conhecimento sobre a Kabbalah, mas lembrando que é um estudo de décadas, não é um estudo vago, tá? E o segredo da Kabbalah para o dinheiro? Porque Kabbalah tem a ver com recebimento. Aliás, é recebimento, mas recebimento do que exatamente? De tudo. De prosperidade, de crescimento e evolução espiritual. Enfim, quem estuda a Kabbalah tem prosperidade em todos os aspectos, tá? Mas vamos falar sobre Keser. Keser
significa dinheiro, desejar. E dentro da Kabbalah, né, que é a Bíblia judaica, como eu falei, oculta, nada mais é que isso, exatamente, tem os conceitos para você exercer a Kabbalah na sua vida e ter esse recebimento. Acontece que muitas pessoas imaginam que para você ter recebimento, você tem que ter muito conhecimento. O conhecimento dentro da Kabbalah vai te ajudar a aumentar os níveis de consciência, elevar a sua espiritualidade, mas dinheiro, primeiro conceito judaico dos judeus cabalistas em relação a dinheiro. O primeiro conceito, como que você enxerga o dinheiro? Pois é, você enxerga o dinheiro como algo maligno? Como algo que faz mal às pessoas? Como é que você enxerga? Você tem que começar por esse primeiro conceito. Como que você enxerga o dinheiro? Porque, na verdade, segundo os judeus cabalistas, o dinheiro aumenta o seu poder de escolha. Automaticamente, aumentando o seu poder de escolha, aumenta o quê? O seu livre-arbítrio. Aumentando o seu livre-arbítrio, que lhe foi dado por Deus, nem ele interfere, isso que eu falo. Eu sou uma cigana de luz, eu não faço nenhum tipo de trabalho. Não faço amarração, não faço viração de cabeça, não faço nada para prejudicar ninguém. Por quê? Porque Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio, que é o direito de desejar, é o direito de escolha. Nem ele interfere nisso. Nenhum de nós temos esse direito. Então, a partir do momento que você começa a ter uma outra visão sobre o dinheiro, que também lhe dá poder, mas você vai ter que saber lidar com esse poder. Aumenta o seu poder de livre-arbítrio, de escolha, de desejar. Portanto, dinheiro é bênção, desde que o dinheiro venha através do quê? Do trabalho digno, honesto. O dinheiro só é amaldiçoado, que na verdade não é o dinheiro, é você que é amaldiçoado, se você consegue o dinheiro através de coisas ilícitas, através de passar o seu próximo para trás, através de enganações, através de mentiras. Mas a partir do momento que você pensa no dinheiro como uma bênção na sua vida, o poder de transformar a sua vida, da sua família, tendo conforto, tendo dignidade, sim, porque dinheiro não compra muita coisa. Dinheiro não compra saúde, mas compra bons médicos, bons hospitais, paga um bom convênio, e através disso você tem uma saúde controlada. Dinheiro não traz felicidade, mas proporciona momentos felizes, proporciona uma mesa farta, suas contas pagas, proporciona conforto para os seus filhos, para você. E você acha que isso é maldição? Então comece com o conceito que o dinheiro é uma bênção. Esse é o conceito principal dos judeus cabalistas em relação ao dinheiro. Enquanto você tiver uma mentalidade arcaica, amaldiçoando o dinheiro, ele não vem para a tua vida, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, hoje, neste vídeo, tá? 5 ensinamentos básicos da Kabbalah sobre o dinheiro. É simples, mas eu quero que vocês, após assistir esse vídeo, vocês reflitam sobre cada ensinamento que eu vou trazer para vocês hoje. Vocês podem ter certeza que seguindo esses 5 ensinamentos básicos, principais, digamos, iniciais, a sua vida já vai começar a mudar. Primeiro, né, como a cigana falou aqui, começa a mudar, por exemplo, o seu conceito em relação a dinheiro, tá? Não esquece, o dinheiro ele é abençoado. Ele é enviado por Deus. 5 conceitos básicos, 5 conceitos simples. E você pode ter certeza que já começa 2025 mudando a sua vida, tá? Primeiro conceito básico, confiança em Deus, que é o dono de tudo, é o Todo-Poderoso. É confiança, mas é diferente. Existem 2 tipos de fé.
A fé natural que todos temos, fica com Deus, vai com Deus, graças a Deus. E a fé sobrenatural é acreditar em Deus sobre todas as coisas de fato, sendo que Ele é o dono do ouro, da terra, da prata, de tudo. E se Ele criou você, a imagem e semelhança dEle, Ele quer que você seja próspero. Ah, cigana, mas eu nasci numa família muito pobre, eu nasci numa família miserável, tá? E qual é o seu conceito sobre o dinheiro? Você quer prosperar? Para ajudar a si, a sua família e as pessoas à sua volta? Mas primeiro você tem que acreditar em Deus, no poder dele de fato, com aquela fé sobrenatural. E a fé sobrenatural é quando a gente está no limite do desespero. E eu falo que não existe um jeito melhor de conversar com Deus do que não seja olhando para cima, para o céu e conversando com Ele. E acreditar que Ele pode mudar a sua vida. E acreditar que você é merecedor do dinheiro, do conforto, da prosperidade. Mesmo que você esteja hoje passando por um momento difícil. Se você acreditar em Deus, primeiramente, e no seu merecimento, Ele vai mostrar o caminho para o dinheiro começar a entrar na sua vida. Primeiro conceito, na verdade, primeiro ensinamento, tá? Segundo, importantíssimo, e que infelizmente muita gente não dá um pingo de atenção. Não deva para ninguém. Se existe algo que dá atraso na vida, isso é um ensinamento, segundo a Kabbalah judaica, a Kabbalah é judaica, mas nós ciganos também temos esse ensinamento. Por quê? Se você deve, você está em débito kármico. Foi lá no cabeleireiro, foi comprar alguma coisa, pague na hora. Pague. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a dívida enorme que eu fiz, pague aos poucos. Você está devendo para alguém um montante de dinheiro? Não espere você ganhar esse montante de dinheiro. Pague, nem que seja por mês, por semana, mas pague. Porque enquanto você não pagar o que você deve a essa pessoa, você, com o astral, você vai estar em débito. E aí, girassol, não vai pensar que, não, eu vou pedir a Deus para bênçãos, vou seguir os ensinamentos que a cigana falou, sobre os ensinamentos básicos da Kabbalah, vou prosperar e começo a pagar as minhas dívidas. Aí não vai rolar. Primeiro, é o que eu falei, pague. Pague através de trabalho, pague através que seja parcelado, mas pague. Porque enquanto você tiver dívidas, você tem dívidas com o astral. E aí você não prospera mesmo, tá? Reveja os seus conceitos. Não roubar o tempo de ninguém. Como assim, cigana? Roubar o tempo. Você acha que você é primordial em tudo. Você acha que você tem direito a tudo. Que as pessoas têm que esperar. Você não pode esperar. Por exemplo, eu tenho um filho autista, todos sabem. Eu não vivo dando carteirada nas filas. Só quando há necessidade, mas se tem uma pessoa com mais necessidade atrás de mim, uma pessoa idosa, uma pessoa debilitada, uma gestante que está com uma barriga que ela mal para em pé, os pés desse tamanho, eu não vou roubar o tempo dela. Se eu posso esperar mais um pouquinho, se meu filho não está em crise, e eu posso esperar mais um pouquinho. Roubar o tempo de uma pessoa, às vezes enchendo a cabeça dela, com um monte de lixo mental, de um lixo verbal. Você tá lá, brigou com o seu namoradinho, com o seu ficante, com o seu crush, enfim... E fica lá no ouvido da outra pessoa, porque amanhã você tá de boa com ele e você só fez essa pessoa perder o tempo dela. Não roube o tempo de ninguém, porque é uma coisa que você não vai poder pagar depois. Porque o tempo a gente não tem como fazer voltar atrás. Então, se você se acha a última bolachinha do pacote, não se esqueça que a última bolachinha do pacote sempre vem amassada ou quebrada. Para de se colocar em primeiro lugar em tudo e roubar o tempo das pessoas. Enquanto você não pensar também um pouco no seu próximo e deixar de pensar só ali, no seu mundinho, e parar de roubar o tempo dos outros, a sua vida não prospera não, tá? O quarto. Assim, nada de gastos excessivos, né? Comprar para preencher um vazio ou comprar para impressionar. O dinheiro, você não pode se tornar escravo do dinheiro.
Você tem que ter dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, se você usa o dinheiro, por exemplo, você ganha, tem pessoas que mal já estão devendo o salário do mês que vem, mas não porque vai comprar comida, não porque tem que pagar aquela conta, mas porque não pode ver dinheiro na mão que tem que comprar aquela roupa. Nem usa. Tá cheia de roupa no armário, que tá cheia de etiqueta, roupa, sapato, perfume que não usa. Comece a valorizar o seu salário, a valorizar o dinheiro, porque você está tratando o dinheiro como algo de desdém. Você gasta ele à torta e à direita. Você não valoriza. Se você não valoriza, ele não fica com você. E outra coisa, o seu vazio, você não vai preencher comprando coisas inúteis ou coisas para impressionar pessoas que não estão bem interessadas no que você tem ou no que você deixa de ter. E aí você pode até ganhar dinheiro mudando os seus conceitos, começando a valorizar dinheiro, mas se você se tornar escravo do dinheiro, só pensando em dinheiro, você tem que usar o dinheiro a seu favor. Para quê? Sim, para ter coisas gostosas, coisas bonitas, úteis. Entenda bem, dinheiro é uma bênção. Por quê? Ele aumenta, lembra do comecinho do vídeo? O nosso poder de escolha, de livre-arbítrio, de poder desejar. Ou seja, dinheiro, girassol, é energia. E energia estagnada, isso eu já falei em outro vídeo sobre uma outra abordagem que eu fiz, tá? Energia estagnada nos empata a vida. Aquele monte de roupa parada que você nunca usou, nunca vai usar, mas que você comprou no impulso para preencher um vazio, porque você tá meio deprimido, porque você tá, enfim, tá deprimido, procura um bom profissional. Ou procura fazer algo que preencha esse vazio, mas não vai ser gastando dinheiro com coisas paradas que vai estagnar a energia, portanto, o dinheiro não vai ficar na sua mão, que você vai preencher esse vazio. Comece a valorizar o dinheiro. Pense no dinheiro trabalhando para você, aonde você vai ter. Gente, aqui o meu relógio está tocando. Eu vou ter que desligar. Pronto. Pense no dinheiro para agregar a sua vida. Bênçãos significa agregar também, né? Entre toda a amplitude que tem a palavra bênção. Então, dinheiro é para você ter conforto, para você dar conforto para sua família, para você ter boa alimentação, boa vestimenta, útil, para ter coisas úteis na sua vida, para ter um pouco mais de conforto. Ah, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar com a minha família, porque você ficou rico. Entende? Mas não só pensar em dinheiro, em ganhar e não absorver as bênçãos que o dinheiro pode colocar na sua vida. E a quinta, não menos importante, a caridade. Ah, cigano. Sem caridade não há salvação, sem caridade não há crescimento, não há expansão. Esse segredo judeu, dos cabalistas judeus. Ou seja, você ganha, você doa. E eu não estou falando para você pegar algo inútil na sua vida e doar. É até bom para você fazer a energia movimentar, certo? E não ficar a energia estagnada na sua casa, que é uma outra abordagem que eu fiz, e a sua vida prosperar. Mas quando eu falo doar, é doar parte do que você ganha. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa. Ele é dono de tudo. Mas, a partir do momento que você doa uma parte do que você ganha, você prospera. Ou seja, se você pensa em juntar dinheiro só para você, você ganha dinheiro, mas o seu dinheiro é todinho para você não ajuda ninguém, nada e ninguém. Você acha mesmo que você vai prosperar? A vida é uma roda, a roda gira. E é o que eu falei, dinheiro é energia. Então você tem que doar. Eu escolhi ajudar os animais. Entendem? Eu escolhi ajudar os animais. Você pode
doar esse dinheiro para quem você quiser, ajudar quem você quiser. Mas você tem que tirar parte do que você ganha mensalmente e doar. Você doa para a vida e a vida devolve em dobro para você. E isso não é conversa, é fato. Você dá, você recebe. Mas doe de coração. Sinta-se feliz em doar. Isso aí pode ter certeza que isso vai multiplicar na sua vida. Parece muito simples. Todos esses ensinamentos que eu dei para vocês aqui hoje, neste vídeo, que eu trouxe aqui para vocês hoje nesse vídeo, sobre a Kabbalah do dinheiro. Mas é simples e complexo. Ou seja, se você, de fato, mudar os seus conceitos e valores em relação ao dinheiro e seguir esses 5 ensinamentos básicos da Kabbalah, pode ter certeza que vai ser um 2025 bem melhor, abrindo portas e a caminho de muita prosperidade na sua vida. E é claro, refletindo em volta dos seus também. Por quê? Absolutamente ninguém que não pensar na coletividade, a energia não se expande. E para a energia do dinheiro adentrar na sua vida, permanecer e multiplicar, você tem que fazer jus através das suas atitudes também. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Como eu expliquei aqui, sobre Kabbalah, o ensinamento é muito complexo, tá? Eu resumi aqui para vocês sobre esses 5 ensinamentos básicos da Kabbalah para atrair prosperidade e dinheiro, mas tem muito mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de abordagens espirituais, ensinamentos, eu estudo espiritualismo há mais de 30 anos, então eu tenho um pouquinho de base para passar para vocês. Estudo Kabbalah, né, que eu comecei com os Zefirot Letzerah, que é um livro difícil, né, e eu estou uns 20 anos nele. Tenho muito a aprender, né? Mas um pouquinho do que eu aprendo eu divido com vocês, tá bom? Então, se você gostar desse tipo de conteúdo ou o que você quiser, porque o canal é de vocês. Vocês pedem, a Cigana faz. O comentário mais curtido ou comentário é sugestão mais pedido é o que vem pro ar, tá? Então, você pede casos, você pede previsões, você pode pedir ensinamentos, abordagens espirituais. Você pode pedir sobre o que você quiser, simpatias, pede aqui, tá bom? Bom, eu deixo a todos vocês minhas direções, a minha bênção cigana, a proteção da oração em Santa Sara, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela, que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, no coração, na vida e nas atitudes de cada um de vocês. Até nosso próximo vídeo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Não se esqueça, você é muito especial, muito merecedor de muitas bênçãos na sua vida. Fique na luz, que haja luz. Beijo da Cigana, gratidão, gratidão, gratidão. Optcha! De 4 pessoas envolvidas. Como se fosse algo de uma pessoa louca e não levantar suspeitas. De 4 pessoas envolvidas. O que levaria à morte do Bolsonaro? 2 homens que já estiveram no poder antes de Bolsonaro também. Seja muito bem-vindo à família da Cigana. Teremos conteúdos toda semana de diversos assuntos, casos, abordagens espirituais de uma forma mais ampla, entre outras também, outras previsões inéditas daqui da Cigana. E a Cigana aqui, sem papas na língua, trazendo na íntegra para vocês, através da espiritualidade de luz, previsões inéditas. Gratidão, beijo da Cigana. Vamos aos vídeos. Optcha!